I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Alô, alô, guerreiros, como vão? Tudo bem? Guarda Municipal de São Luís, vamos fazer uma revisão agora de Geografia para o concurso da Guarda Municipal de São Luís. Já fizemos uma sobre História, agora sobre Geografia da cidade de São Luís, ok? Eu vou pedindo as coisas que praticamente se pede, a questão dos editais, a questão de localização, de população, né? Aí tem a questão do patrimônio histórico. Então, isso aí vocês prestem bastante atenção, que eu vou passar depois como eu fiz com vocês nas aulas que eu dei sobre os aspectos culturais, sobre geografia de São Luís, aspectos geográficos. Vou passar também para vocês os slides e aí vocês, né, estudem e com certeza vocês vão passar. Eu, professor Sormani Alves, juntamente com o Implacável Concurso, né, estamos aí para ajudar você a se tornar um guarda municipal dessa belíssima cidade de São Luís do Maranhão. Preste bem atenção nessas coisas. Você vai conseguir e as coisas vão dar certo. Então vamos lá. Aí questão do Maranhão, né? Aí está ali São Luís, a capital do Maranhão, localizada aí na região Nordeste, como vocês estão vendo aí pelo mapa, né? Ela está aí a uma ilha. Estão vendo aí a questão, né? Ela praticamente só tem limites aí de cidades com São José de Ribamar, o restante aí Baía de São Marcos, Oceano Atlântico, Baía de São José, é uma das ilhas, é uma das 3 capitais que são ilhas no Brasil, né? São Luís, a gente tem Vitória, no Espírito Santo, e Florianópolis, em Santa Catarina. São Luís é uma dessas 3 capitais que são uma ilha no nosso país, ok? Umas perguntas que eu acho que são necessárias e que a gente deve lembrar sempre para, né, estudar, para que a gente seja preparado para a prova. Esses bizus que a gente fala, como a gente coloca. Primeiro, quais as principais características geográficas de São Luís? São umas coisas que a gente precisa saber mesmo, né? De uma população de 1.115.000 habitantes, de uma estimativa do IBGE de 2021. 1.115.000 habitantes. Ok? Isso é uma estimativa porque o censo não está totalmente completo ainda. Por não estar todo completo, então é uma estimativa que se fez pelo IBGE, porque o último censo foi em 2010. Uma densidade de 1.215,69 habitantes por quilômetro quadrado, uma densidade muito alta, porque a área é pequena. A área é de 583,63 quilômetros quadrados. Se a área é pequena, logicamente a densidade da população vai ser maior. Então você tem muito mais gente morando numa região que é muito pequena. Então a densidade é alta. O gentílico da região é São Luisense ou Ludovicense, tá? Que são gentílicos que se fala da cidade. União Federativa pertence ao Maranhão. A região metropolitana de São Luís é caracterizada por 13 municípios. A região metropolitana de São Luís, que são São Luís, Alcântara, Bacabeira, Icatu, Passo do Limar, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar, Axixá, Cachoeira Grande, Morros, Presidente Juscelino. E ela faz limite com a cidade, com São José de Ribamar, como a gente pode ver aí no mapa aí para vocês. Que o restante ali está no Oceano Atlântico, Baía de São Marcos e Baía de São José. Então, para a cidade limite que ela faz, a leste praticamente daí, no caso, é São José do Ribamar. Ok? Coisa que o pessoal costuma perguntar
em provas. Qual o tipo de clima predominante em São Luís? O clima de São Luís é o tropical, quente e úmido, fortemente influenciado pelo mar, por estar próximo à linha do Equador. Então, o que acontece? Os verões são bastante chuvosos e quentes, né? E os invernos, para te falar a verdade, São Luís praticamente não tem quase questão de inverno, né? Realmente o clima é muito quente praticamente o ano todo, principalmente pela sua proximidade à linha do Equador. Então, o clima é tropical, quente e úmido. Ponto. Qual a forma predominante de relevo em São Luís? Por ser uma ilha, você não vai ter montanhas nesses locais, você não vai ter morros, né? A cidade é formada predominantemente por áreas de planície, plano, tá? Se fosse a questão de planalto, alto, planície, plano, então praticamente a cidade é plana. Então você não vai ver, realmente, eu falei com vocês isso, grandes montanhas, grandes morros, não tem. Essa ilha não tem. Incluindo regiões com forma de dunas e baixadas alagadas. Tem até os lençóis maranhenses. Os principais rios da cidade são justamente os rios Anis e Bacamba. Tá? São os rios principais da região. Como é composta a população de São Luís? A população também gosta, pessoal, de perguntar, né? A densidade de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano, o IDH de São Luís, é baixo, 0,768. É que é assim, eles falam até a questão de média. A gente sabe que, você sabe mesmo, que São Luís, a desigualdade da cidade, ela é muito grande, né? A população pobre, em relação à questão dos ricos, é uma desigualdade muito grande. Você praticamente quase não tem muita questão da classe média, né? Ou você é pobre ou questão de ser rico. Tem melhorado bastante nos últimos anos, né? Mas ela foi locais de intensa coronelismo, né? Os coronéis mandaram na região, e como mandava na região, eles não favoreceram nada às questões mais pobres. Por isso que ela tem uns índices baixos ainda, né? Como, por exemplo, o índice de desenvolvimento econômico dela é um índice considerado médio para baixo. Continuando. A esperança de vida aí, ó, mais baixa do que a do Brasil, que está na faixa de 75 anos, mesmo depois da questão da Covid. 73,7 anos. Uma mortalidade infantil de 13,0,9 é uma mortalidade alta, a questão de Brasil é alta. Taxa de analfabetismo altíssima, 15,6% da população. Aí dá para a gente ver como que a desigualdade é grande na cidade de São Luís. Uma composição étnica, né, de etnia deles, a maioria se diz pardos, com 57%. Uma parte considera-se brancos, com 25,8%, tá ok? Negros se consideram 16% e indígenas 0,17%. Por mais que quando os franceses chegaram em 1612, eram os índios que estavam aí, e que quando os portugueses introduziram a questão da cana-de-açúcar, eles escravizaram os índios, houve resistência dos índios e muitos deles acabaram fugindo, né? E aí eles trouxeram a questão dos negros africanos. Como todo o litoral do Brasil chegou, né? Chegava em Portugal, chegava em Rio de Janeiro, e aí você tem Salvador, você tem Recife, tudo era plantação de cana-de-açúcar e o trabalho escravo dos negros era bastante intenso. Por isso que a população negra, por exemplo, é uma população bastante grande. Agora, aí as pessoas que se consideram, né? As pessoas é negra e considera-se pardo. O que a pessoa fala é o que ela considera de acordo, tá? Continuando. Quais as características econômicas de São Luís? O BIP de São Luís é de 37,7 bilhões. A maior participação é derivada do setor terciário, com grandes destaques para serviços portuários e atividades turísticas. Tá? Então, aqui, ó, o setor, nós temos 3 setores, né? O setor primário, agricultura e pecuária, o setor secundário, que é de indústria, e o setor terciário, que é de serviços, comércio, escolas, bancos e tudo mais. O setor mais importante economicamente de São Luís é o terciário, devido ao serviço dos portos, né? Por causa do Porto Itaqui e o Porto da Madeira, que são importantíssimos, principalmente do Itaqui.
Então, a questão de comércio e de serviço é muito grande naquela região, e principalmente a questão do turismo, né? Então, as praias, os Lençóis Maranhenses, né? A questão do centro histórico. Então, a cidade, ela atrai muito turista. Então, o setor terciário, aí alavanca o comércio, né? Ele é muito mais intenso do que as indústrias e a própria agricultura e pecuária, que praticamente representa 1% só. Então, vamos continuando aí. Abriga importantes terminais portuários da região Nordeste, que é o Porto de Itaqui e a Ponta da Madeira. Seu centro histórico foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1997. Tá? Além de ser também, em 1974, Patrimônio Cultural do Brasil, né? O IPHAN, Instituto do Patrimônio Cultural do Brasil, Histórico Cultural do Brasil, também reconheceu o centro histórico como preservação, tá? Ali o centro histórico, bem bacana, e aí a questão das praias, então o turismo é muito forte na região, tá certo? Então esse centro histórico aí é pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, desde 1997, tá certo? Quais características econômicas de São Luís? Como eu falei com você, setor importante é o terciário. Os serviços executados nos portos possuem enorme importância para a economia de São Luís. É o dos portos, sobretudo dos estados produtores de grãos e outras commodities agrícolas. Milhos, né? Nós temos aí a questão da soja. Esses são os principais produtos de exportação. Destaque-se o terminal de Ponta da Madeira e o porto de Itaqui. Aí o porto de Itaqui, aí, como vocês estão vendo aí, bem estrategicamente, tá vendo? Pelo Oceano Atlântico aí, ó, mais próximos até aí da parte da América Central. Então, ali é uma parte de exportação muito grande. Milho, algodão, soja, café, tudo por questão de porto está aqui. Por isso que o setor terciário, setor de comércio, é o mais importante, é o que mais emprega pessoas, né? No setor secundário, que é o de indústria, então o setor que mais emprega em São Luís, como no Brasil também, é o setor terciário. O setor secundário, que é de indústrias, destaque para várias indústrias de pequeno e médio porte. Né? Então não está muito forte. Indústria de transformação é a principal do município, voltado para beneficiamento de alumínio e bauxita, entre outros minérios, mas não é um setor forte. Não é o que mais emprega, é o setor terciário. Assim como no restante do Brasil, o setor da indústria não está tendo muito incentivo. E o setor primário, que é agricultura e pecuária, responde por menos de 1%, tá vendo? Então, praticamente, como o restante, né, a cidade realmente não tem vocação nenhuma para o setor primário. Entre os produtos derivados do setor estão o coco da Bahia, a mandioca, feijão, arroz, banana e maracujá, assim como ovos de codorna, mel de abelha e leite. Então, são os principais produtos do setor primário, mas que não é tanta importância lá na região de São Luís. Tá? Eles vivem realmente da questão portuária, do porto e o turismo, principalmente. A infraestrutura de São Luís concentra grande parcela de sua população, cujo domínio se encontra em uma maioria na zona urbana. Assim como o Brasil, a maioria da população mora na zona urbana. Conexão com outros municípios e estados brasileiros por meio das rodovias federais, o que liga São Luís ao restante do Brasil, a BR-135 e a BR-316, né, por questão de uma ilha. A cidade é atendida também pela estrada de ferro Carajás, que liga Goiás, Pará e Tocantins ao estado do Maranhão. Tá vendo? A estrada aí, ó, de Carajás, tá vendo? De marrom aqui, ó. Tem o Pará, ela passa a questão de Tocantins, vem até a questão de Goiás e se interliga à cidade de São Luís. Além tem a ferrovia Norte e Sul, tá vendo de verde aí, que vem lá, né, dessa parte de Tocantins. Rodovias federais, essas aí que vão acabar ligando a cidade ao continente, né, a ilha ao continente. E a ferrovia transnordestina que, né, pronta, vai atender bastante a região de São Luís, atendendo todas as capitais do Nordeste aí, tá vendo? Olha, passando por todas aí, inclusive Teresina, que é a única capital do Nordeste que está no interior do estado. O restante está tudo no litoral. Então, a cidade atende também pela estrada de ferro Carajás, como eu já falei. O porto de Itaqui é um dos principais portos escoadores de mercadorias, em especial grãos da região Nordeste, como eu já falei com vocês.
E as conexões aéreas são dadas pelos aeroportos, entre os quais está o aeroporto internacional, que tem, Marechal Cunha Machado, o mais importante do Maranhão. Vendo? Questão da infraestrutura aí. Quais as características demográficas de São Luís? É a quarta maior em população da região Nordeste do Brasil. A densidade demográfica da cidade também é considerada muito elevada, como eu expliquei para vocês, porque o território é pequeno, então a densidade demográfica é muito grande. Mais de 1.200 habitantes por quilômetro quadrado. E muito alta mesmo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, no geral, é 25, né? Porque no Brasil também tem lugares pouco povoados. A população são-luiziense foi formada por vários grupos étnicos, como portugueses, os franceses que fundaram a cidade, os holandeses, como Maurício Nassau, que invadiu a região, e os portugueses que expulsaram tanto os franceses e holandeses. Além dos povos indígenas que habitavam a região, que foram, né, chegaram junto aí os franceses, foram bem recebidos até pelos franceses, os franceses receberam, ao chegar em São Luís, foi bem recebido pelos povos indígenas. Ele tinha até mais atração pelos franceses do que os portugueses, mas depois da expulsão deles, muitos povos indígenas acabaram fugindo, não aceitaram a situação de escravo e trouxeram então os povos africanos, que foram trazidos de maneira forçada para ser escravo na cidade de São Luís. Ok? Quais características continuam as características demográficas? São Luís é o principal centro urbano do estado do Maranhão e dos principais da região Nordeste. A cidade conta com a população em expansão, principalmente por causa de movimentos migratórios provenientes do interior e também da migração de retorno. Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas fazem a questão do êxodo rural, né, saindo do interior para ir para São Luís, e outras partes do Maranhão indo para São Luís também, a capital. E essa migração de retorno, muita gente saiu, veio para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, né? E vieram para essas regiões e às vezes não deram certo, porque a situação está muito difícil, desemprego e tudo mais. Eles estão fazendo migração de retorno, voltando a morar nesses locais. Às vezes volta até bem, às vezes com problemas, mas eles estão voltando para a cidade de São Luís. Então ela está passando por essas migrações. Uma do interior para a cidade e outra migração de retorno de pessoas que saíram, foram para outras regiões do Brasil e estão voltando para São Luís. Ok? Continuando dessa forma aqui, ó. A religião mais praticada é o cristianismo, com destaque para o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo, que são também as características da região. Quais os principais aspectos culturais de São Luís? Como a cultura é riquíssima, podemos citar como as principais festas e celebrações da cidade, os aspectos culturais, o reggae maranhense, que eu já expliquei isso na parte de geografia, né? O tambor de crioula, o bumba meu boi, as festas juninas, São João e Cacuriá, são as principais. O Centro Histórico de São Luís, que é o museu ao céu aberto, é o maior conjunto arquitetônico de azulejos portugueses da América Latina. Está aí o Centro Histórico de São Luís. Aquilo até que eu falei com vocês da questão dos azulejos portugueses, como está escrito lá, que eu falei com você, que é o maior conjunto arquitetônico de azulejos portugueses da América Latina. Porque os portugueses colocavam a questão dos azulejos para ver se amenizava um pouco mais a questão do calor, que era muito intenso, né? Então, o Centro Histórico de São Luís é o aspecto cultural mais importante. Se você entrar no site que deixaram para você estudar no edital, vai falar justamente do Centro Histórico. Ok? Então, vamos mais um pouquinho em questão do Centro Histórico aqui. Você vai na questão do Centro Histórico aí, bacana. Tombado pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no Brasil, em 1974, e foi reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 1997, por aportar o testemunho de uma tradição cultural rica e diversificada, além de constituir um excepcional exemplo de cidade colonial portuguesa, com traçado preservado e conjunto arquitetônico representativo. Tá? Então, um dos maiores aspectos, para lembrar mesmo, um dos maiores aspectos culturais da cidade de São Luís é o Centro Histórico de São Luís, tombado como patrimônio mundial cultural, ok? E, além deles aí também, você tem o Palácio dos Leões, os Palácios dos Leões, que é o edifício sede do governo do estado do Maranhão, que fica no centro histórico da cidade de São Luís,
belíssimo desse jeito aí também, né, que vocês estão vendo aqui, dessa ilha, no fundo aí vocês estão vendo até a ponte que sai da ilha para ligar ao continente, tá vendo? Então, são dessa forma aqui. Então, o Centro Cultural é um dos patrimônios mais importantes da cidade de São Luís. Ok? Eu fico por aqui. Espero que você tenha entendido aqui da melhor maneira possível. Tudo de bom para vocês. Boa prova. Felicidades. Torcendo por você sempre. Um grande abraço e tchau.